Olá, e o nosso muito boas-vindas a mais um episódio do nosso Community Playbook, nosso podcast sobre comunidades, aplicações reais, atuais e futuras. Eu sou Jay Medeiros, host aqui do podcast, e comigo hoje, Caio. E aí, tudo bem, pessoal? Hoje sempre junto com Hoje você sei, aqui, a gente gente. precisa mudar, né? Porque É, já só nós dois mesmos, para parar de é. apresentação. Mas hoje temos, na nossa terceira temporada, um case que eu amo de paixão. Foi difícil não convidar para estar aqui com a gente, segurei, porque eu protejo essa comunidade com todas as minhas armaduras aqui. Daniel Favano, bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Vou tentar apresentar, porque é um currículo muito extenso, mas Dani trabalhou com muitos setores de energias renováveis, shopping, imóveis, é board member em um monte de empresa listada, privada, B3, há mais de 12 anos, com foco em crescimento sustentável, criação de valor, é fundador da Invista, que ajuda empresas a escalar e estruturar a estratégia inicial ali de capital para se preparar para um crescimento e rodada de investimento. Vamos estar falando sobre isso, hein? Depois desse episódio aqui. É investidor anjo em mais de 3 startups e em estágio inicial no setor de fintech, SaaS, Impacto, Marketplace, Health Tech. Membro HBS Angels desde 2014 e hoje presidente da associação. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer aqui estar com vocês e agradecimento infinito a como que tanto nos apoia, né, nesses momentos aí de sempre tentar melhorar, repensar a associação. É um prazer estar aqui. Pô, super feliz, tô ansioso aí para responder as perguntas e reflexões aí. Imagina, é um case que eu particularmente, como eu disse, adoro, porque depois que a gente entrou lá dentro, eu fui estudando, né, todas as classes, os aluminais, as associações, e é incrível, assim. Então, a gente vai falar de um casezinho de uma comunidadezinha dentro de um grande ecossistema, né, de educação, que é Harvard, mas especificamente vamos falar hoje de HBS Angels. Dani, começar pedindo então para você se apresentar aí um pouquinho e contar para a gente como que começou a sua jornada com a associação. Sim. Por onde eu começo? Eu vou falar uma parte aqui um pouco, uma parte pessoal, mas que eu acho que conecta muito bem em porque que eu gosto muito disso que a gente faz na associação, né, no HBS Angels. Tem a parte que eu considero que é super importante do nosso trabalho, da carreira, que eu também trato com o maior esmero, mas tem uma parte minha que gosta muito mais de pessoas, é muito ligada a um pouco dessa motivação de, sem tentar ser presunçoso, porque não é com esse sentido, mas assim, de fato tentar fazer alguma coisa de volta, né, para o mundo. Você vai adquirindo experiências, de alguma maneira tem essa vontade também de adicionar alguma coisa. Mas mais do que isso, é uma necessidade quase de continuar aprendendo. Então, eu acho que tem muito... HBS Angels tem muito a ver com isso e tem muito a ver também com um próprio jeito de pensar da escola, que é você não parar o que você faz e os teus estudos dentro do programa que você faz, mas o que você vai fazer com isso depois, né? Então, de fato, eu tive uma carreira bastante extensa, principalmente em M&A, né? Então, bastante em fusões e aquisições, muito dessa parte societária, vendo investimentos, mas talvez num prisma bem diferente, muito mais em grandes investimentos, em muitos projetos de infraestrutura, emissões de dívida muito grandes, às vezes com bancos de fomento, e eu senti muita atração por esse projeto, que é essa parte do HBS Angels, que olha mais para a parte de inovação, que é você quase que desmontar um pouco dessa carga de um corporativismo, de uma burocracia que é necessária, né, para projetos grandes, mas como é que você volta um pouco para o básico e vê assim, como é que eu vejo inovação sendo aplicada no dia a dia, onde o único problema não está em vencer a burocracia ou a máquina, mas assim, tentar quebrar alguma barreira de inovação que você está querendo fazer alguma coisa que nunca foi feita antes. Uhum. Então, essa parte mais interessante, mais do que ficar falando aqui do currículo ou o que eu fiz na minha carreira mais tradicional. Legal. E aí foram quase já indo para 11 anos, né, de associação, 2014. Isso. Começou como membro e hoje é presidente. Então, acho que já que vamos falar sobre, né, essa questão de devolver e de aprender de novo,
como que foi esses 11 anos, né? De ser membro, de investir, o processo de conhecendo e hoje ainda querer devolver mais ainda sendo presidente, porque é um cargo, né, que você não recebe por isso, tá ali, tem um monte de atividades extras para fazer. Então, como que é seu envolvimento aí com a associação? Nesses Eu acho últimos anos. que vale muito a pena até falar o que é de fato, né? Essa iniciativa aí do AWS Angels. Vai ficar mais claro também como isso vai encaixando na vida das pessoas além disso. E tem uma parte do que você falou que ela é essencial em toda essa discussão que a gente vai ter sobre engajamento, sobre comunidade, porque ela é uma iniciativa voluntária. Então, esse é um ponto bastante importante aí do ingrediente. Mas o que é o AWS Angels no mundo, né? É assim, muito alinhado com o que a escola vê de oportunidades para conseguir ter impacto nos ecossistemas onde eles formam pessoas, e obviamente é uma escola que é majoritariamente americana, mas ela é bastante internacional também, né? Imagino que talvez se eu pegar uma proxy ali do programa que eu fiz, talvez 30% sejam americanos, 70% eles fazem questão de forçar para que seja internacional. Então, o que eles fazem eles criam algumas iniciativas onde a escola tem um envolvimento sim, né? Então tem que ir lá, tem que aprovar com o Dean, tem que discutir com ele como isso vai se expandir, mas eles deixam muito na mão dos próprios alunos para conseguir desenvolver isso um pouco mais para frente. E é assim com o AWS Angels. Eu imagino que no mundo ele deve ter sido criado quase concomitantemente com o chapter brasileiro. Eu sei porque o Magnus, que foi o fundador, né, principal aqui do nosso chapter, ele estava muito em conversas com alguns membros mais antigos. Eu descobri isso e reforcei isso quando eu tive numa reunião esse ano lá em Boston com os outros chapter heads. Então, eu imagino que tudo data mais ou menos de talvez 2010, 2012, que é quando a gente de fato funda aqui o nosso chapter. E aí, qual que é a ideia? É que esses alunos eles se organizassem para que fizessem investimentos anjo, então cheques pequenos da pessoa física, como um trabalho voluntário, e aí a grande sacada foi, para a gente conseguir alcançar uma expansão internacional, ao invés da escola concentrar esse esforço ou deixar tudo lá muito no território americano, foram criados alguns chapters internacionais com alguma liberdade. Lógico, todo mundo tem que seguir alguns guidelines bem importantes e a gente tem algumas reuniões ao longo do ano, né, para garantir que a gente está indo para o mesmo caminho, mas com alguma certa liberdade também para adaptar o que precisa ser adaptado para cada realidade local. Então foi aí que nasceu aí o AWS Angels Brasil. Aí, respondendo a tua pergunta, o meu envolvimento começa em 2014, que foi quando eu, de fato, finalizei o meu programa, eu virei alumni da escola. E, como muitos dos nossos membros, fiquei lá um pouco dormente uns 2, 3 anos. Por quê? Porque todo mundo é um trabalho voluntário, você precisa ter esse tempo para se dedicar, mas eu estava lá jornalista, recebia um material, participava uma vez ou outra de alguma reunião. Em 2016, eu comecei a me envolver mais, e nos últimos anos, aí, de fato, eu comecei a assumir algumas das responsabilidades sobre alguns processos, mas muito aí acelerado, aí, já falando de uma história mais ampla, mas aí a gente fala mais sobre isso à medida que vocês acharem interessante. A gente passou um pouco por uma crise ali, justamente porque a gente perdeu o nosso fundador, né, o Magnus, ele faleceu alguns anos atrás, e a gente teve que um pouco se reorganizar, quase muito como uma startup que perde o fundador, e aí tem que dar um próximo passo, deixar os processos um pouco mais perenes e mais antifrágeis, né, para usar um termo aí que todo mundo gosta. É uma história linda, eu já conheço, né? Então eu não vou ficar perguntando tudo, porque senão eu vou tomar todo o nosso episódio aqui. Mas acho que esse é um processo que a gente vai falando, né? Dessa estruturação de governança, porque realmente Magnus tem uma relevância gigantesca, depois da perda teve que se arrumar processos, de acordo com os guidelines, né, da escola. Acho que
podemos entrar um pouquinho no perfil do membro hoje. E a gente, é engraçado que a gente vai gerenciando a comunidade, a gente vai vendo que o perfil do membro também vai mudando, né? Então, hoje, né, com a sua gestão, qual que é o perfil do membro, né, da HBS Angels? Conta um pouquinho, assim, da persona e dos desafios, até porque você já foi esse membro, né? O membro que fica ali Totalmente. passivo, esperando um pouco, não tem tempo, aí depois você consegue se dedicar um pouquinho mais. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho do perfil do membro hoje. É muito interessante falar sobre isso também, tentando colocar ali um pouco no mapa do quão grande isso de fato é, né? Aqui no Brasil, a gente tem pouco mais de 120 membros, só para comparar o quanto a gente é relevante ou não no mundo. No mundo inteiro tem 1.000 membros. A gente é bastante relevante até. Metade dos chapters são americanos e a gente conta com mais ou menos assim, vamos chamar de 1/10 do volume de investimentos feitos, mesmo com um câmbio super desfavorável. A gente até que tem uma certa relevância. A gente fez uns 40 deals ali. Então, vamos pensar nesses 120 membros que a gente tem. E como é que é a jornada, né, típica ali? Eu acho que o nosso melhor membro é aquele que a gente consegue capturar logo que se torna alumni, porque você pega aquela energia da pessoa de ter esse propósito, de querer fazer alguma coisa com o que acabou de estudar, né, e com esses novos contatos. Mas eu acho que tem um outro ângulo que é bem interessante. A gente tem vários outros grupos organizados. Assim, eu acho que tem uma coisa que Harvard faz muito bem, talvez melhor que qualquer outra escola, ou com certeza está aí nas melhores, é como movimentar essa parte do networking entre os alunos, né? Então, eles fazem isso realmente com muito esmero. O que tem no Angels que eu acho interessante é que você faz parte de um clube, de uma comunidade, mas que tem um fim prático. Ele não é só um grupo que faz networking, mas a gente está tentando de fato fazer alguma coisa. E eu acho que é isso um pouco que captura a atenção dos membros novos. Aí, geralmente, tem uma arrumação de algum tempo, dependendo de que fase a pessoa tá. Então, tem os executivos que ficam ali tentando fazer malabarismo né, com a sua agenda. Aí tem vários que... Tem um programa muito famoso dentro do HBS que chama OPM, que é Owners and Presidents Management Program, que ele é muito mais voltado, obviamente por conta do nome aí, para empreendedores. Conta aí que 60% da base no Brasil e 60% da nossa base são OPMers, como a gente os chama. Esses, geralmente, estão num movimento de transição, ou acabaram de vender empresa, ou justamente fizeram o programa porque estão em algum movimento, talvez de M&A dentro da própria companhia. E esses, sim, eles já trazem um ingrediente já muito aquecido, né? Porque eles já estão nesse meio, eles já são empreendedores. Essa é uma parte da nossa massa, lá do nosso cohort, que a gente gosta muito. E ali, já falando um pouco dos desafios, é como que a gente pega essas pessoas que fazem esse trabalho voluntariado, de fato, pegarem alguma missão para si mesmo e conseguirem fazer aí, empurrar esse processo para frente. Além do mais, aí como um segundo ingrediente, como é que a gente trata isso nas fases que as pessoas têm na vida também, né? Porque isso pode acontecer durante um tempo, mas talvez não perdure 15 anos. Talvez dure alguns anos. E aí a pessoa parte para um outro desafio, fica mais indisponível. E como é que a gente faz essa máquina girar? Essa a gente ainda está aprendendo a lidar, mas a gente está, pelo menos, tentando lidar com ela intencionalmente, sem ficar refém dela, né? A gente pensa sobre isso a todo momento. Muito bom. Bom, eu acho que você contou um pouco pra gente, né, Daniel, do qual o objetivo da Harvard, né, de criar essa comunidade, né, de ter essa expansão um pouco mais global desse propósito, fazer a conexão dos membros, né? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco, né, talvez no capítulo do Brasil, né, que vocês tiveram um fundador, que você mencionou, que infelizmente faleceu, né, e eu queria que você contasse um pouco pra gente, eu sei que você não estava lá no começo, você é um membro que entrou depois que já estava rodando, mas, né, no quanto você conhece da história da organização, qual que foi o objetivo local disso, se tinha um diferente desse que era o global, e como que foram, né, o início ali, o começo
trazer membros ou esse onboarding inicial de atrair a base do Brasil e chegar num número tão relevante assim, né, de 1/10 do volume global? Muito legal. Eu não estava lá, mas eu já fiz essa pergunta para vários membros, então eu tenho Que a minha estão visão desde do lá. mosaico do que foi. É curioso, porque isso muito se confunde com... vou falar para vocês, umas 2, 3 vezes por ano, alguém me procura querendo montar um grupo de anjos, muitas vezes até ligado a alguma instituição educacional. Uhum. E então, apesar de não ter passado pelo problema, eu pelo menos exercito quando eu vou tentar ajudar alguém, como deve ter sido isso, né? Uhum. Essa parte de vencer a primeira massa crítica é, talvez, a parte mais difícil do problema. Como é que eu sei disso também? Eu vejo isso pela dificuldade quando a gente tem as reuniões com os chapters ao redor do mundo, a dificuldade dos outros chapters que estão começando, de como é que eles fazem essa primeira... passam essa primeira arrebentação. Uhum. O que eu acredito que aconteceu na época é que o Magnus, ele se juntou com pessoas que meio que já era um grupo de relacionamento que eles tinham de OPMers. O Magnus era OPMer também, salvo engano. E como eles tinham esse espírito empreendedor, foi mais natural que eles juntassem um pouco esse grupo pequeno. Uhum. Mas assim como qualquer outro grupo, como eu vejo eles acontecendo nos outros, eles começaram talvez ali com 20, 30 pessoas, que já é um recorde absoluto ali. Se você olhar alguns chapters ali, ainda mais quando alguns deles se dividem regionalmente nos Estados Unidos, eles falam, nossa, consegui fazer uma reunião aqui, vieram 6 membros, eu consegui fazer uma pitch night. Então, realmente, isso que a gente consegue fazer hoje em dia. Eu vou te falar até que a gente está num momento diferente, mas só para também a gente tentar visualizar, né? Pré-pandemia, porque depois tudo mudou, a gente fazia 8 plenárias, como a gente chama as nossas pitch nights, ao ano. Obviamente, eram todas presenciais. Sempre alguém arranjava algum escritório pra gente fazer isso. Sempre era uma correria, mas sempre se dava um jeito. E sem brincadeira, gente, eram 80 pessoas que iam lá 7, 8 da noite, num dia de semana, e que davam um jeito de chegar. Então, foi um grupo que, nesses eventos, ele era muito, muito ativo. Então, voltando um pouco a esse ponto de como é que isso aconteceu, né? Pouco de um pegar a mão do outro, uns convites mais pessoais do que talvez o processo que a gente faça hoje, que é um pouco mais automático, a gente está tentando voltar, né, a fazer um contato mais pessoal, porque a gente sabe que isso faz diferença. Mas eu lembro que na época eu senti um pouco desse chamamento muito mais no 1 a 1, assim, alguns membros mais antigos falando, não, Daniel, vem aqui nessa reunião, vão participar, e eram presenciais, inclusive aqui no Cubo, alguns dos nossos comitês. Reunião com empreendedor não tinha, né? De conferência. Era lá, vamos marcar uma reunião no meio da tarde lá, em algum lugar para falar, para aprofundar na análise. Então, de fato, tinha muito desse envolvimento aí pessoal, e que esse eu acho que a gente descobriu que não pode perder a mão. Tem que realmente, para esse tipo de grupo, né, principalmente voluntário, tudo que eu falei, precisa um pouco desse toque pessoal. Boa. Bom, eu fico pensando, né, agora que aí você vai contando, eu vou lembrando, né, de tudo que a gente já passou, porque pós-pandemia também teve um desafio de ir para tudo, na pandemia, migrar tudo para online. Aí, né, essa nova reestruturação pós-Magnus trouxe a organização, né, o Deal Flow como um todo para procurar as startups. Hoje a gente mescla, né, presencial, online, mas são 12, se não me engano, né, por ano. O perfil do membro segue sendo a pessoa que você tem que chamar DM, você não pode divulgar um evento para massa, você tem que chamar no individual. Mas, assim, como a gente está falando que é uma comunidade de investidores anjo, o objetivo final é que a pessoa faça um investimento, né? Não necessariamente, porque a gente tem os pilares de networking, de conteúdo e conhecimento, mas queria que você contasse um pouco de como foi estruturar esse processo de buscar as startups, de deal flow, de como isso se transformou num ritual recorrente, que a gente já teve um episódio de rituais aqui. Então, a plenária, que a gente chama, é um dos rituais hoje da comunidade, né? E ela acontece toda última terça do mês,
E o screening, que é um outro processo de deal flow, é um ritual que acontece na semana anterior, né? Na terça anterior. Então, esse processo de arrumar esse ritual que eu queria que você contasse um pouquinho, porque é um ritual que é constante, perene, durante todo o ano dentro da comunidade. Sem dúvida. É curioso, a palavra que você disse, ela pode ser vista de dois jeitos. Ela tem que ser vista dessa forma. Assim, não é nem que a gente fez uma adaptação, uma arrumação, e assim ficará. A grande sacada desse negócio é que você precisa continuar evoluindo à medida que o mercado vai se movimentando também. Então, não tinha nada errado com o jeito que a gente fazia as coisas no começo, depois no meio, depois agora, mas o mercado mudou muito. Eu vou explicar por que essa parte eu acho que é um ingrediente super importante. A gente tem o nosso antiportfólio também, né? Que vocês sabem, que é quando você não investe em alguma empresa que realmente decola. Já passaram por lá até um pouco de uma piada interna, assim. A gente teve Quinto Andar, a gente teve Gympass passando pela gente. E é isso, né? Assim, coisas são muito inovadoras. Elas são diferentes o bastante, às vezes, para você não conseguir nem capturar ou não entender direito, ou até não estava no formato que precisava estar para a gente se convencer naquela época, né? Então, é um pouco isso. Imagina que o mercado era tão pequeno que essas empresas que cresceram e foram muito... acabavam passando pelo nosso funil porque o ecossistema de startups era muito menor. Imagina, em 2012. Aí, quando a gente olha para hoje como são as coisas, o volume de startups... o jeito que o mercado é mais informado, mais preparado até, né, para correr atrás de captações, isso fez com que a gente percebesse que tinha que adaptar algumas coisas no meio do processo, porque, principalmente nessa parte da boca do funil, ela é muito mais competitiva hoje em dia, ela é muito mais cheia, né? Então, para você conseguir separar as coisas é um pouco mais difícil. Então, o que a gente faz muito mais hoje, e que eu acho que não precisava fazer antes, ou a gente fazia de uma outra maneira, é a boca do funil, e é um bom jeito de pensar, né? Igual em marketing. Tem a boca do funil, você vai tendo os portõezinhos ali e vai passando o pessoal de fase. Ele teve que ficar mais automatizado. Então, hoje em dia, a gente faz muito mais por meio de parcerias. A gente tem contato com absolutamente todos os hubs, principalmente os de São Paulo, e também os fundos mais que tem alguma adjacência ou tem um pouco mais de intersecção, talvez, com o que a gente faz, né? Que é um cheque bem, bem early stage. Então, não adianta eu também falar com fundos muito grandes, porque eles geralmente estão lá na frente na jornada. E com isso, a gente tem conseguido encher mais a nossa boca do funil. Isso foi bem importante, assim como será o próximo passo quando esse mercado mudar de novo. Então, a gente tem feito muito mais co-investimentos também. E tem uma outra parte que... Eu também mergulho porque eu acho que por enquanto está dando certo, mas é alguma coisa que a gente tem que pensar também. Até sempre buscando tentar deixar alguma coisa mais robusta, mais antifrágil, né? Tem mais capacidade de aguentar choques ali. A gente também criou ali dentro uma máquina também de conseguir trazer pessoas para o time que vão ficar lá durante um tempo, mas a gente sabe que não vão ficar para sempre. Eu acho que também tinha um pouco mais essa visão de que a gente ia, ser autogerido. A gente descobriu que os nossos membros precisam um pouco mais de apoio e isso gera um conforto e gera mais engajamento de tirar um pouco desse trabalho mais da primeira camada. E, ao mesmo tempo, a gente vê a oportunidade de se conectar até com um pouco do pessoal mais jovem, que até tem essa conexão com o ecossistema de inovação, porque gosta, né, do assunto. Então, a gente acabou de se formar e tal, de boas escolas de administração, para, de fato, criar ali um movimento onde vem fica alguns anos, aí é substituído por outro e assim vai. Isso criou também um certo conforto, pelo menos eu tenho adicional aqui, que a gente vai conseguir fazer uma reciclagem do time para sempre. E eles estão super felizes com isso também, né? É sempre também algo que a gente faz de maneira muito transparente. Então isso foi legal também, que deu uma oxigenada até em contatos, em como é que a gente tem acesso aos deals, porque
aí eles conseguem acessar em uma outra camada também, né? Menos institucional, até mais operacional mesmo dentro dos fundos. Você fez um comentário, essa pergunta nem estava no roteiro, mas eu fiquei ligando A com B aqui na minha cabeça, e a gente tinha perguntado agora mesmo sobre por que ela foi criada, né, lá atrás. Às vezes você nem sabe, mas dá a resposta. Mas será que teve alguma oportunidade, por exemplo, de investir em algum primeiro unicórnio lá atrás? Falaram, vamos correr abrir aqui a associação. Você sabe se existe essa história, alguma coisa não assim? Não teve, e eu vou te falar por que eu acredito que não teve. Porque tinham poucos fundos, né, no Brasil. Então, como eram co-investimentos, falei, vamos abrir isso aqui logo, aqui, não perder o unicórnio. O primeiro investimento, a gente tem um mapa, né, dos investimentos que a gente fez, ele acabou acontecendo alguns anos depois da abertura. Então, eu acredito que se tivesse sido isso, a gente ia ter alguma marquinha lá de algum primeiro deal, né, que foi algum unicórnio que saiu. Ali eu já falei, nunca fiz essa pergunta, né? Eu fiquei curiosa. Mas eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta fora do script também. Do Daniel. E eu vou... Não, então não vou responder. Não, mas na verdade são duas perguntas, né? Que talvez não tenham nada a ver uma com a outra, mas eu vou aproveitar o momento que a gente tá saindo do script para sair do script uma vez só. A primeira é que você falou do anti-portfólio, né? De, puxa, várias empresas que passaram ali, que depois cresceram, evoluíram e que vocês, num primeiro momento... não acreditaram para investimento, vamos dizer assim, né? E você estava falando sobre isso, eu estava pensando aqui sobre um livro que eu tô lendo agora, eu até referenciei ali em outro episódio já, do Adam Grant, o Originals, e ele logo no começo, né, num dos primeiros capítulos, ele vai falando, né, das competências que a pessoa precisa ter para conseguir avaliar se alguma coisa muito original, muito nova, vai ser... bem sucedido ou não, e ele conta os casos lá do Segway, que tinha vários grandes investidores, né, o Steve Jobs, mais umas 3 pessoas super bem conhecidas, todos eles acharam que ia ser um sucesso e foi um grande fracasso, né, então é o contrário do que a gente tá falando aqui. Mas isso me leva pra pergunta, né, a gente até perguntou um pouco do perfil do membro, e eu queria saber se, né, a Jane até falou um pouco dos rituais, que tem um ritual de screening, depois tem um ritual que é a plenária, que é onde de fato tem a pitch night, como você falou, né? Eu queria saber se, assim, pelo que eu entendi do que você contou até agora, os investimentos, eles são individuais, na pessoa física, e eu queria saber se nesse processo, né, ou como vocês estruturam isso, como que os membros colaboram para tentar, se há essa colaboração, para tentar identificar, puxa, esse é um investimento que talvez vai ter um pouco mais de chance, ou não, tem esse tipo de interação, pensando que, né, puxa, imagino que tenham membros de segmentos completamente diferentes ali, que podem dar pareceres completamente diferentes sobre um potencial investimento, né? Então, essa é a primeira pergunta, a outra eu faço na sequência pra gente não se perder. Eu vou te dizer que esse é o nosso superpoder. Você descreveu exatamente o que faz a gente, até comparativamente com um fundo, né? Uma gestora de fundos, um bicho diferente, e posso até arriscar aqui com algumas vantagens. Imagina que a gente consegue, de fato, acessar essa base de membros, de 120 pessoas, de fato, são totalmente espalhados em diversas capacidades, em diversas indústrias, e a gente pode pedir nominalmente, manda o direct, pede um call, manda o case, discute com a pessoa, de muitas indústrias diferentes, mas a gente faz melhor que isso, na verdade. O que a gente tenta colocar dentro do nosso processo, e isso tem funcionado cada vez mais, a gente gosta muito de testar as coisas também. Então, sempre quando é alguma coisa mais B2B, obviamente B2C é um pouco mais difícil de você testar em grande escala, né? Você fica muito com o seu viés da disponibilidade, que é o que você vê lá, a tua própria experiência, e aquilo lá parece mais importante do que a amostra. Mas no B2B, tem alguma coisa que você percebe ali, né? Como é que é o processo de vendas, o produto funciona ou não, dependendo da aplicação. Então, um pouco do que a gente sabe que a gente tem um diferencial é essa parte do B2B. A gente joga lá na nossa rede, às vezes mesmo a pessoa não estando no grupo de avaliação, mas é de determinada indústria, a gente pede, você não tem alguém ou algum cliente potencial para a gente fazer um piloto? Aí você dá um parecer. Nisso a gente já testa várias coisas, né? A gente testa se a startup, o empreendedor consegue vender bem, como é que é o processo de onboarding, se de fato o produto funciona ou não.
E, às vezes, isso é super valioso para a gente também tomar a nossa própria decisão. Então, justamente é isso que a gente usa de melhor, não só nessa fase de decidir sobre o investimento, mas essa moeda de troca mais importante que a gente tem com as startups. A gente traz várias complicações. Não complicações, mas, de novo, a gente é um bicho diferente. Startup XPTO, você quer aqui ter 25 pessoa física no seu cap table? Isso sozinho não é tão legal, né? Mas são 25 pessoas que vão te dar acesso a 120 pessoas qualificadas dessa maneira e que vão te ajudar com muita intenção, com muita vontade a você impulsionar o seu negócio e que talvez tenha alguns contatos aqui que você possa, de fato, usar. Então, isso a gente leva muito a sério, inclusive, e tenta, de fato, sempre criar valor aí para os founders, para todo mundo que está dentro da nossa cadeia e que, diferente de... que tem seu mérito por si só, tá? Não, maravilha, eu vou te dar um conselho aqui, me liga ali que eu te dou uma opinião. Não, a gente não dá opinião, a gente dá contato. Você precisa falar com quem em tal empresa? Espera aí que eu vou arranjar. Quer falar com quem? Com o CFO, com o CEO, com o presidente do conselho, mas me manda organizado para eu passar para frente. Então, essa é uma parte muito bacana, assim, eu acho que funciona bem. Eu acho que é um ponto que é super legal da gente trazer para essa conversa, né? Ou seja, de como que... E acho que a Jen provavelmente vai saber falar melhor sobre isso do que eu, já que ela tem mais experiência com fundos, né? De ter trabalhado em fundos de startup, mas eu falo da minha visão, né? De fora, né? Que isso que você acabou de descrever parece para mim uma estratégia realmente muito... de como você consegue usar uma comunidade de pessoas altamente capacitadas e bem conectadas para alavancar as potencialidades de melhorar, né? Um bom investimento, que eu imagino que dentro de um fundo que você tem ali gestores de investimento, talvez que vão ouvir um pitch do cara e falar, beleza, acredito ou não, mas você tem realmente pessoas ali testando, olhando, avaliando, falando, não, acho que isso dá futuro, não dá. Então, acho que é uma aplicação de comunidade com finalidade de investimento que eu acho que é bastante interessante, né? E aí, só para não perder o trem, que não tem tanto a ver com essa pergunta ainda, mas a segunda pergunta que eu queria fazer é que você falou um pouco, né, de ser um chapter, né? De ter o chapter aqui do Brasil, ter outros chapters que, enfim, estão ali no mundo, que tem alguns guidelines da organização central da HBS, mas que, né, cada chapter tem ali a sua autonomia, né? Eu também sou líder de um chapter de uma organização aqui em São Paulo, né? De uma organização global. E aí a pergunta que eu sempre gosto de fazer para esse tipo de comunidade é assim, como que é a interação com os outros líderes de chapters no mundo, né? Ou seja, como que existe algum tipo de apoio entre vocês, coisas que um testa aqui, passa para o outro lá, coisas que vocês aprenderam com outro chapter fora do Brasil e trouxeram para cá e deu certo, enfim, vocês têm algum espaço mais frequente de conexão onde vocês podem trocar esses aprendizados? Como funciona esse segundo nível da comunidade, vamos dizer assim? Esse também é bem interessante, tem algumas coisas a mais que eu acabei descobrindo, porque depois de muitos, muitos anos, eles decidiram fazer uma reunião presencial dentro da escola. Inclusive, a reunião aconteceu no iLabs, né, num centro de inovação lá. Então, chama Rock Center, né, tipo uma incubadora ali que é do lado da HBS. Então, a gente teve até a oportunidade de ouvir alguns speeches, coisa e tal, até eu posso comentar disso depois se vocês quiserem. Mas, com certeza, existe essa vontade deles de... obviamente, uniformizar minimamente como as coisas são feitas, mas muito por conta dessa troca. Então, a tônica, muito dessa reunião que a gente teve lá, foi isso. O que cada chapter está fazendo, como é que tenta resolver os problemas comuns, que são sempre os mesmos, né? Engajamento... Nossa, mas como é que a gente faz alguma coisa ser sustentável? A gente aqui conseguiu fazer um pouco dessa fórmula de cobrar uma anuidade, então se dá o luxo aí de ter, né, um pouco de estrutura, consegue aí contratar o serviço para nos ajudar, mas não é a regra. Tem muitos outros chapters que eles são pessoas físicas que estão lá fazendo meio autogerido, com um número de membros muito menor. Então, com certeza tem essa troca grande.
Só que algumas soluções, funcionam para um mercado, não funcionam para outro. Notadamente ali, a gente tem um chapter que desponta na frente, então sempre todo mundo fica perguntando ad eterno para eles como fazem, que é o de Nova York. Imagina que esse é um número interessante também. O lifetime value, quer dizer assim, tudo que já foi investido até hoje, todos os chapters no mundo inteiro, foram 110 milhões de dólares. É bastante dinheiro. E mais de 400 empresas. 1/3 é só o chapter de Nova York. Caramba. Pra vocês verem o quanto é mais ativo. E aí coloca no bolo que tem um chapter em Boston, um chapter de North California. Tem 9 nos Estados Unidos. Então, tem ali, mas tem coisas que não se adaptam, assim. Não, a gente adora usar o Gust, que é aquela plataforma lá. Eles usam super bem. Mas aqui a gente tenta utilizar aqui e não deu muito certo. Porque é mais uma fricção para o membro. Então, tem certas coisas que a gente necessariamente tem que adaptar. Agora, falando sobre os processos. Isso, eles também fazem isso muito bem. Tem 2 co-presidentes, que é o Jason e a Jean. O Jason, obviamente, Nova York, e ela é de North California. E eles já colocam todo ano 6 calls, onde todo mundo tem que estar presente. Então, eles dão espaço para cada chapter falar um pouco do que aconteceu, né, desde da última reunião. Dão lá alguns avisos importantes. E o que eles têm feito de maneira bem interessante é uns processos que eles chamam de syndication. Justamente para se alavancar nesse footprint global, é pegar anjos que têm essa capacidade financeira, né, de fazer investimentos e querem fazer investimentos. Geralmente eles são mais dos Estados Unidos, tá? Mas de fazer uma captação mais global. Então eles fazem um call ali e você pode, de fato, participar de deals ali que são em outra geografia. Eles fazem um processo separado de screening, coisa e tal, mas eles tendem a ser muito mais curtos e com menos etapas do processo até do que a gente faz aqui. Aqui a gente acabou fazendo esse negócio muito mais, né, com o ritual, com a rotina e tal, até demora um pouquinho mais que... mas outro mercado também, né? Exato. Sim, tá tudo claro. certo. Tamanho de cheque, tamanho do startup, é bem diferente. A gente estava discutindo a última vez, né? O que a gente falou? Que as plenárias, né? O pessoal lá só vota, né? Às vezes nem tem um pitch, manda um pitch, o pessoal vota se investe ou não e vai, né? Aqui a gente tem que apresentar, tem o grupo de discussão, vai. É o perfil, né? Se adapta à nossa regionalidade, o perfil do membro hoje. Nossa, vou longe, né? Porque eu tenho um desenho que eu acho que eu nunca mostrei para nenhum deles ainda, mas a HBS Angels é uma comunidade dentro de uma comunidade global, é um chapter dentro de uma comunidade global, mas ao mesmo tempo ela é parte de uma comunidade local de alumnis, né? Alumnis do Brasil. Então, o desenho dessa construção de ecossistema Harvard é um negócio que é mais do que um estudo de caso, dá para viver lá dentro, gerenciando todas as comunidades, né? Por isso que eu tô lá dentro. Mas, brincadeira essa parte. Acho que a gente pode falar um pouquinho dos rituais, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem muitos rituais em HBS Angels que os outros chapters não têm, mas aqui a gente tem vários rituais. Você pode contar um pouquinho além do screening, plenária, o que tem de rituais dentro da comunidade? Vou falar um que ele parece acessório, mas ele é central, na verdade. Um que a gente não tinha, simplesmente, não de maneira formal. Como eu pincelei aqui, ele até acontecia de maneira informal, mas eu acho que teve um ganho enorme da gente fazer ele de maneira a garantir que a gente faz da mesma maneira com todo mundo, né? Uniformizar, que é o processo de onboarding. Esse a gente simplesmente não tinha de maneira formal e faz muita diferença. Por quê? Isso tudo também, né? Nada você faz sem informação. Ele veio de uma pesquisa mais antiga que a gente tinha feito, de quais eram pontos a melhorar, ou para não chamar de reclamação, mas enfim, de alguns membros e por que talvez pontos cegos ali que a gente não estava conseguindo detectar. E um deles tinha a ver com eu não sei direito como participar. Acho super legal, mas aí a gente que está dentro do processo, a gente acha super natural, né? Não, acontece isso, depois aquilo outro, e é tal semana, e você participar desse jeito, e aí, levanta aí a mão quem quiser participar, é só chegar. Mas só que isso é bem confuso, geralmente, né, para a pessoa que está olhando de fora. Então, o que a gente acabou percebendo que isso era um comentário bastante reincidente ali com alguns membros,
E a gente facilitar de alguma maneira essa... E também tirar a desculpa fácil de assim, nossa, mas ficou muito confuso aqui, eu não participei, então desengajei, não quero mais ser membro. Facilitar um pouco dessa comunicação e do entendimento de onde a pessoa pode, se ela quiser, né, se plugar ali dentro dos nossos processos. Então, a gente, de fato, faz essa parte de onboarding assim que um novo membro entra na nossa base, explica os processos, e aí essa daí a gente fala que faz, mas a gente ainda precisa fazer um pouco melhor, eu acho, ou pensar mais sobre isso, que a gente também acha super importante pegar um membro antigo e deixar ele colado num novo, para justamente fazer aquele chamamento do... Mas, gente, você sabe que vai ter semana que vem? Vai ter o comitê de screening. Quer participar? Participa, vai ser legal. Na outra semana tem não sei o quê, vai ter tal evento, já marcou. Esse carinho, ele faz toda a diferença e às vezes é isso que precisa 1, 2 vezes para a pessoa pular para dentro e aí pronto, já amalgamou. A gente melhorou também bastante essa parte dos relatórios, um pouco de deixar mais visível esse tanto de processo que a gente tem, né? Então tem comitê de screening, então tem relatório do comitê de screening. Aí tem a plenária, tem o relatório da plenária. Alguma das coisas a gente grava também, então plenária, para quem não teve oportunidade de passar, ainda que seja online, né, a maioria das vezes, ela tá gravada para a pessoa ouvir os pitches também. Tem call to action, aonde você olhar ali vai ter um lugarzinho para você apertar, para você entrar em um grupo. Isso também eu acho que facilita para essa massa de pessoas que é super ocupada, às vezes se perde nas mensagens, né? Então a gente dá mais oportunidades. E um que eu gosto bastante, até o agradecimento à Jana, que sempre faz com muito esmero, é a nossa newsletter, que também tem um resumo ali. E eu acho que newsletter tá aí um negócio antigo, mas que... Funciona. Esse e os boletins, eles têm, né, tem esse ressurgimento hoje, assim. Eu gosto do formato também, é um conteúdo fácil de ler. E eu acho que teve aderência aí, pelo que a gente viu, bastante elogiada aí pelos membros. Esqueci de algum? Vários, né, Daniel? Vários. Então, é bom que você tá aqui para você trazer, mas eu queria só, antes de você falar do resto, fazer um comentário sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre newsletter, né? E eu acho que esse é uma ferramenta super importante, assim. E tem muita gente que tem uma crença muito grande de que o e-mail morreu, né? Eu não sei da onde as pessoas tiveram isso, talvez porque tem muito spam, talvez porque fica nessas de, agora todo mundo só busca as coisas no TikTok, mas eu acho que é um lugar que é super importante de você conseguir resumir o que tá acontecendo, você ter a certeza de que a pessoa vai receber, né? Porque se você publicar no Instagram, no TikTok, no que quer que seja, você não tem a certeza de que esse conteúdo vai chegar até a pessoa que te segue, e mais do que isso, a pessoa tem que te dar permissão para você mandar, né? Então não é uma coisa que você tá, né, enfiando goela abaixo dela ali e fala, toma aí, você vai ver esse conteúdo. Tipo assim, cara, você quer ver, se inscreve aqui, você vai receber, e sempre tem uma coisa útil que chama as pessoas, né? Então acho que é importante a gente lembrar as pessoas de que, poxa, essa é uma ferramenta que é super relevante, né? E aí o caso até prova isso, né? Mas eu vou te falar. E além disso, você coloca à prova a sua capacidade de escrever um texto que as pessoas queiram ler. Exato. Também. Então talvez a reclamação seja porque você tem que parar e pensar em qual o conteúdo da newsletter para que seja de fato, né, interessante, a pessoa fique esperando ali para ler. Tem algumas que eu gosto de ler, tem outras que não. Né? Então eu acho que tem um pouco disso também. Sim. Complementando a minha própria pergunta. Vai lá, gente. É que a gente faz os rituais de acordo com o pilar, né? Então, acho que ele falou todos os rituais muito voltados para o deal flow, né? O processo de investimento. Mas a gente tem os eventos para networking, que a gente faz só happy hours entre os membros, Sim, né? Almoços, né? Se a gente vai para o Rio, faz alguma coisa, tenta encontrar os membros. Acho que tem os rituais que os próprios membros pedem, quando a gente fala do pilar de conteúdo e educação, né? Então, que quiseram, vamos trazer alguém para falar de Search Fund, Bitcoin, cripto. Então, tem os rituais também que vão para a base do pilar de conteúdo, de quem veio para aprender a investir, né? A gente tenta separar lá os membros, quem quer aprender a investir, quem veio só pelo investimento, e aí a gente fala de diversificação de carteira, e o processo de deal flow.
E os eventos que, assim, puramente networking, como nossa festa de final de ano, confraternização. É isso. Você tocou num ponto que eu falo tanto dele, né? Não sei por que eu mesmo esqueci de falar Normal. com mais. Mas essa é uma parte também que é muito em conjunto aí com a Jen, a gente refletiu e aí pessoalmente eu tenho muito dessa visão também. Você tem que escutar também o que os membros querem e atender sem uma ideia também pré-fixada. Eu acho que também a gente tinha ali um pouco desse viés de pensar muito nessa parte de investimentos, só que toda vez que a gente fazia a pesquisa, a gente via assim, não, legal, investimento. Para metade era importante. Para outra metade era assim, eu quero continuar em contato com essa comunidade, com essa escola, eu quero aprender. E isso a gente acabava não tratando muito diretamente. Então, muito dessas outras coisas que a gente foi adicionando ali dentro, eu acho que é a parte do ritual que me pegou, porque aí me dá a impressão de alguma coisa mais colocada no calendário, né? Mas o que a gente tem tentado fazer muito, e eu acho que tem dado muito retorno, é a parte de eventos. Seja qual for o motivo, então tem um pouco para cada um. Então tem de conteúdo, às vezes de investimento, às vezes de assuntos de interesse, simplesmente. Outros que são eventos talvez mais de confraternização, que o pessoal de fato pedia assim, toda vez que a gente se encontrava, eu quero exatamente isso que a gente fez, mas só essa parte do final. Toda essa parte de antes aqui que vocês fizeram, mais um pitch, porque não sei o que, e a dinâmica tal. Vamos fazer só essa parte aqui que a gente conversa, que é a parte que eu queria fazer mais. Então, um pouco de ouvir, tentar implementar, e aí faz a pesquisa, ver se o pessoal gostou. Recentemente a gente fez um no Rio, a gente tem uma base pequena no Rio, mas que a gente sabe que é um centro super importante. Então a gente juntou, na verdade, com outro grupo de anjos e fez um evento conjunto lá. E a gente sempre consegue fazer alguma coisa interessante. Então a gente pegou o fundador do Zona Sul, daquela rede de supermercado super conhecida, por meio do nosso vice-presidente, o Alexandre Colombo, que é super bem conectado no Rio. Fez lá um evento onde ele falou sobre a história, então ficou um negócio mais amarrado, assim. Eu, infelizmente, não pude ir, mas o feedback foi super importante. Então... tem o ritual do seu próprio, que agora ele é presidente, porque ele era vice-presidente, o Daniel, antes ele cuidava de Flow. O almoço dos investimentos, todo investimento que a gente fecha, agora tem o almoço. E o que a gente também tem tentado, mas é difícil, é o offboarding. Né? A gente conseguiu alguns, depois que a gente entrou, de ouvir o membro da saída, mas a gente já conseguiu identificar alguns padrões. Não tenho tempo agora, prioridades, né? Mas é uma coisa que a gente gostaria de fazer com mais frequência ali, mas vai embora e vou embora. E tem gente que sai e volta. É curioso também. É tempo mesmo, né? É uma questão de prioridades, né? Como o Daniel bem falou ali no começo, a pessoa tá num momento de vida, depois ela tá em outro, né? Provavelmente, enfim, acho que o offboarding é sempre uma coisa muito assim. Né? E piada pra quem é do mercado financeiro, a gente não para de inovar, a gente inovou até os closing dinners, que é um closing lunch, onde cada um paga o seu. É a coisa mais diferente que tem. A gente fecha o deal, aí vai todo mundo almoçar, mas cada um paga o seu, e isso simples assim. É assim que tem que ser, né? No nosso caso, não tem outro jeito de fazer. Isso aí. Então, os que eu lembrei, assim, estruturadamente, mas tem mais. A gente faz bastante coisa e acho que era um desafio, né? Porque a gente queria fazer muita coisa. Teve um momento da comunidade que a gente apoiou na aquisição de novos membros, né? Então, a gente pegava listas, entrava em LinkedIn. Agora, a gente já está com uma capacidade, né, legal ali de membros, então a gente está reengajando a base. Então, tem todo o ciclo de identidade também sendo trabalhado. Muito bom. Bom, e vocês falaram bastante de rituais, agora você é quase uma entrevistada aqui também. Vocês falaram bastante de rituais, mas eu queria também saber um pouco mais de estrutura, né? Ou seja, tem toda essa estrutura de calendário, né, que você descreveu pra gente, mas eu queria saber se tem algum outro ambiente, sei lá, online, tem algum grupo além da newsletter, como que fora esses eventos no calendário, tem algum outro espaço em que esses membros se conectam, interagem, enfim, que eles se comunicam ao longo de todo o período, ou isso está mais focado nos eventos? Tem sim, e ele está muito ligado ao que funciona, né? Assim, que são os grupos aí de WhatsApp, o que
com certeza também com muito apoio, a gente conseguiu fazer de maneira melhor, mais adequada, é organizar. Porque imagina também que hoje a gente tem ativo um pouco menos de 30 investimentos. Já é uma quantidade não insignificante de grupos para estar, se você é um investidor assim mais recorrente. A gente tem algumas coisas que são pertinentes à nossa base de associados, ou são mensagens mais oficiais que a gente tem dentro da associação. Mas o que a gente acabou optando por fazer é dividir um canal mais oficial, onde tem mais só uma direção, tem poucas pessoas que podem de fato fazer os posts, e tem uma outra que a gente chamou de networking mesmo, que ali é para ter uma livre troca de ideias com mais frequência e de maneira mais livre. Eu te diria o que acaba funcionando mais, que tem mais movimentação, são os nossos grupos de avaliação. Então, todo grupo de avaliação que quer aprofundar, depois da Pitch Night, quer aprofundar em avaliar uma oportunidade em uma startup, a gente cria lá um grupo de avaliação, geralmente tem umas 5, 6 pessoas, e tem um pouco de um roteiro ali, de como é que a evolução aí desse deal e desse processo de análise dentro do grupo. Isso funciona bem porque, de fato, a gente tentava fazer isso muito quase síncrono, né? Eu ia falar presencial, mas obviamente não era presencial, mas por vídeo, de maneira ali no final da reunião. A gente ainda tenta fazer isso, mas tem muita parte do alinhamento, às vezes porque tem alguém que não consegue participar da agenda, que a gente tenta manter ali nesses grupos. Então, esses grupos são bastante ativos. Mas tem um balanço importante que a gente tem que fazer e que a gente descobriu dessa volta de ter algum contato mais pessoal, do presencial, que a gente está tentando colocar também ao longo do ano. Isso pelo menos a minha percepção é que tem sido super positivo. A gente colocar algumas dessas plenárias, as Pitch Nights, tipicamente a gente tenta fazer 3 ou 4 no ano presenciais, ou híbridas, né? E alguns eventos também. Obviamente os eventos têm que ser presenciais, mas aí vez ou outra a gente tem conseguido fazer híbrido também. Discussão para fazer esses eventos híbridos há dias de equipamento, né? Mas é super divertido. Bom, vamos ver se ele fez a lição de casa, né, Dani? Hoje, no momento atual, porque como eu já falei, a gente está lá junto com vocês há 2 anos, 1 ano e meio, não sei mais, mas... Talvez. Por aí, 2? acho que 2, né? Então, a gente chegando. já viveu vários, como eu disse, momentos, né, da comunidade. Teve um momento que taxa de sucesso eram novos membros, conversões novas, né? A gente está num outro momento agora da comunidade. Queria que você falasse um pouquinho do que é a taxa de sucesso hoje, o que vocês estão olhando de resultados. Pode falar até ao longo da construção, né? Porque foi a construção de aquisição, depois agora tem outras métricas que a gente acompanha de sucesso, né? E o que o membro está vendo ali de valor hoje, para além dos processos de investimento na comunidade? Tem obviamente, tem o básico que eu vou falar só porque a gente tem que falar, né? Obviamente, a gente olhar para a nossa base, principalmente esse termômetro, se tem gente saindo e da motivação das pessoas saírem, se é alguma coisa gerenciável ou não, e às vezes não é gerenciável, e que a gente tem conseguido melhorar, pelo menos no último ano. Essa é uma métrica que a gente sempre vai olhar. Agora, tem outras que eu acho que passam a ser mais pertinentes agora, que a gente talvez esteja muito com, pelo menos também a minha visão, de a gente transformar essa massa de pessoas e essa fórmula de renovação dentro do próprio grupo em uma coisa mais recorrente, para a gente garantir que é isso, né? Quando daqui a algum tempo ali também, isso é uma parte importante que eu não comentei, a gente sabe de cor, mas parte dos nossos bylaws, assim, que está lá no nosso estatuto, né, no nosso documento de constituição, de como é a regra hoje também, até para esses cargos de mais importância, como é o da presidência, tem um limite temporal. A gente pode ser reeleito, mas aí tem que depois ser trocado por um outro membro. Isso para garantir e para forçar a gente que a gente se torne um grupo menos um personograma, né? E isso é super importante, super saudável ali para o grupo. Então, a gente tem martelado isso mais na cabeça de todo mundo, para todo mundo olhar o grupo como o seu também, né? E não como um grupo ali que está na administração ali que
Então, falando um pouco de uma métrica que talvez seja interessante, é ver o quanto a gente está conseguindo renovar dessa base e o quanto essas pessoas novas, elas de fato têm participado. Então, uma que é super importante, que a gente implantou, né, com a ajuda da Como, de fato fazer o registro de quem participa, em qual reunião, se de fato, aí um pouco mais qualitativo, de fato é ativo ali nas perguntas, está animado em fazer alguma coisa. E também tem muito um pouco de deixar também livre, porque às vezes a pessoa não quer participar do investimento, ela quer participar em alguma outra coisa que talvez seja igualmente importante para a associação, tipo eventos. Não quero muito participar dessa parte de investimentos, mas eu consigo muito te apoiar nessa parte de eventos. Super bacana também. Então, essa é uma outra parte, né? Então, de renovação super importante, a parte das entrevistas de off-boarding, com certeza. E ali, algo para pensar mais para o futuro é justamente como é que a gente transforma um pouco desse qualitativo que a gente sente, né? Não, fulano é ativo, ou me dá essa percepção de ser ativo, fulana tá sempre ali, coisa e tal. Como é que a gente transforma isso em alguma coisa que a gente consegue colocar uma etiqueta para ter algum insight ali? Eu acho que é uma evolução aí para pensar. Muito bom. Bom, acho que caminhando para o fim, eu ficaria horas aqui, tem muita coisa para falar de Harvard, mas como presidente recente, que já fez tantas mudanças, o que você está vendo aí de futuro da comunidade? Quais mudanças, além de tangibilizar talvez melhor esse qualitativo, porque membro de Harvard é um problema, porque eles adoram conversar por telefone. Então, assim, você não consegue nem printar, você tem que transcrever um depoimento, mas é muito qualitativo, né? O feedback positivo dos membros. Mas, enfim, divaguei aqui. Qual que é a sua visão? O que você espera ver do futuro aí da associação? Você já me fez essa pergunta antes e é curioso, porque por que tem um lugar diferente, né? Não uma empresa, né? Ou alguma coisa que a gente... Então, eu não tenho... Eu reservo isso para minha outra parte da vida, de pensar de maneira mais ambiciosa. Vamos ter 100% de adesão. Todos os alumnais do Brasil de HBS vão ser os nossos membros. Ou eu quero chegar a 1.500 investimentos e centenas de milhões de dólares no grupo. Eu acho que o grupo ele é menos sobre isso, mas o que eu realmente gostaria de criar cada vez mais, e essa é uma coisa que naturalmente é difícil criar nas pessoas, é essa visão de que o grupo ele não tem a ver com a administração que lá está por uma conjuntura. E isso um pouco de jogar um pouco da responsabilidade para o outro, de pensar assim, não, a pessoa tá tocando ali, coisa e tal, e não ter enxergar esse espaço de se envolver, de pegar coisa para fazer, de ter uma ideia e correr atrás dela, e de saber que tem esse espaço, e esse espaço existe, claramente. Eu acho que é alguma coisa que eu queria deixar ali, pelo menos desse tom, ao longo desses anos aí que eu tiver à frente da associação. Então, pegar essa responsabilidade e deixá-la mais espalhada pelos membros, para todo mundo realmente sentir ali que tem agência em relação a essa comunidade. É algo difícil de fazer, né? Porque, obviamente, fica parecendo que quem investe mais tempo e quem tá lá, e a gente tem, obviamente, o cuidado de fato, fazer o que tem que fazer, tomar decisão difícil ali, de alguma coisa que é mais ambígua, mas esse é uma coisa que aí, se você criar esse sentimento, a organização fica muito resiliente. Aí ela aguenta qualquer tranco. Sim. Então, essa é a minha ambição mais aí abrangente. Bem pouquinho, essa ambição tá tranquila. Mas é uma ambição importante de ter essa visão, né, de todo esse processo de passar a tocha, de não ser um negócio super personalista, vamos dizer assim, né? Acho que isso realmente é uma coisa que torna a comunidade muito mais forte. E aí, por falar em comunidades muito fortes, a Jen até mencionou, né, das milhares de comunidades que Harvard possui, e a gente sabe, né, por experiência até própria, mas do que a gente lê e estuda, né, que
a instituição onde você estuda, né, tipo, cria uma experiência compartilhada muito forte, cria um pertencimento muito forte, é uma coisa que vira parte da identidade da pessoa, né? E além disso, no caso de Harvard, tem todas essas comunidades criadas até com apoio da própria instituição, né? Muitas vezes tem instituições que têm comunidades que são mais orgânicas, e é super legal ter esse apoio institucional. E aí o que eu queria te perguntar é, né, tipo, né, como que essa cultura de comunidade é trabalhada entre alunos enquanto eles estão lá, né? Como que isso funciona, assim, para que gere essa comunidade de alumni ou tantas comunidades de alumni diferentes, mas todas tão fortes, assim, né? Vou trocar um pouco do chapéu aqui e falar da minha experiência como aluno. Uhum. Obviamente não é exclusivo de lá, mas é alguma coisa que algumas escolas fazem super bem. Uma coisa que, de fato, eles têm algumas vantagens de acesso à informação, de fato, ficam ali para sempre, né? Então, você faz parte ali de uma base de dados, onde você pode ser encontrado por qualquer outro aluno, e é uma área logada, é uma coisa especial que acaba acontecendo para os alumni. Mas, além disso, eles se importam bastante em se manter presentes na sua vida depois que você sai. Então, tem muito webinar de graça, tem bastante comunicação, então tem o Harvard Gazette, tem o Bulletin, tem uma chuva de e-mails que a gente acaba recebendo. A gente nem lembra exatamente por que a gente recebe, tem algum cadastro que a gente fez que vai chegando lá, mas são conteúdos interessantes de ler, muitas vezes. E também o próprio clube local, eles, vez ou outra, organizam alguma aula com algum professor, algum speaker que vem falar sobre algum assunto interessante. Tipicamente, quando vem um professor da escola para o Brasil, seja lá para o quê? Fazer uma pesquisa ou tá de passagem, eles dão um jeito de fazer ali um evento para que esse professor tenha a oportunidade de falar. O clube tem sido muito, muito mais ativo também, né? Lá eles também têm uma troca de liderança que é bem saudável. E a turma que entrou agora, no qual a gente é bastante próximo, muitos deles são os nossos associados também, eles têm tentado movimentar mais essa parte de eventos, com também empresariado aqui no Brasil, ou até com essa visão mais de visão de administração pública, que também é super interessante. Então, essa parte eles fazem muito bem. E além disso, eles têm lá os reunions, então tem ali um ritual muito bem pensado, onde eles fazem questão de deixar todo mundo se sentindo de fato parte, mas desse tudo. Até a gente sabe, a gente é um pouco insuportável nesse, né, de ser um pouco ativista, ou ser muito empolgado para falar da escola, mas de fato é uma máquina muito impressionante e está sempre em movimentação, em mudança. Quando eu tive a oportunidade de voltar lá, 11 anos depois que eu finalizei lá meu programa, tá igual, mas tá diferente. Assim, né, tem um prédio novo que não existe, alguma coisa ali tem uma cara familiar, mas ao mesmo tempo eles conseguem inovar. Então é bacana nesse sentido. Só vivendo, né? Eu fico assim, só vivendo para entender de fato como é que é trabalhado lá dentro. Eu vou ter que fazer, a gente estava vendo os preços agora mesmo, então eu vou voltar pro mercado para fazer um OPM. É isso. Eu super te apoio. Obrigada. Mas vamos caminhar para o encerramento, porque olha, é um case que eu sou muito apaixonada, não abro mão, vou ficando, vai passando o CM e eu tô lá até hoje, que é muito gostoso trabalhar com o pessoal. Dani, acho que pra gente caminhar pro fim, né, mesmo como membro, né, você tá há 11 anos, então você foi vendo esse processo acontecendo mesmo no momento que você era um membro mais passivo ali, depois, né, você começou a participar, virou board, depois virou conselheiro, agora vice-presidente, agora presidente, então você teve uma trajetória aí, né? Olhando para trás, em algum momento nesse processo você teria feito algo diferente, talvez? Se você tivesse construído a comunidade, você teria mudado alguma estratégia, ou se eu começasse hoje já a implantar DioFlow desde já, você tem alguma lição aí aprendida nesse processo todo? Caramba, essa eu não parei para pensar, hein, quando eu li o roteiro. Vou ter que pensar aqui 5 segundos. Mas eu vou te falar, tem uma coisa que eu acredito muito também, lógico que a gente tem que refletir sobre o passado, mas a gente
nunca sabe exatamente se foi porque aconteceu daquele jeito que você acabou tomando o caminho que você precisará tomar. E você sempre ressignifica tudo o que aconteceu na sua vida pelo momento que a gente está agora, né? Assim, a minha sensação é que a gente está num bom momento da associação. A gente já teve momentos onde a gente estava bem mais tenso, né? Obviamente com toda essa transição ali e que a gente teve que se arrumar por conta do falecimento do Magnus. Mas eu acho que hoje a gente está num momento onde a gente já está conseguindo colher muitas das coisas que a gente acabou criando. E quem sabe não foi isso que essa chacoalhada que a gente precisava levar para também perceber algumas coisas que a gente não tinha montado porque não era a hora de ser montado naquele momento, né? Eu não sei se eu teria feito algo muito diferente, porque também uma coisa que a gente percebeu não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. As coisas têm que maturar. Essa também é outra discussão que a gente tem, assim, e algumas delas eu falo assim, gente, é ótima ideia, mas não é para agora. A gente tem que resolver essa outra caixinha. Aí depois a gente vai fazer essa outra que é mais legal. Mas só que tem coisas aqui mais na base que eu acho que o pessoal tá mais latente para elas precisam ver um avanço nessa área. Então, paciência também é super importante. Então, é isso. Serenidade e tô contente com o que a gente fez. Não é porque a gente fez tudo perfeito, hein, gente? Longe disso. Mas a gente realmente tentou fazer o melhor que a gente conseguiu aí em cada passo. Excelente. Então, eu não viu, mas foi uma excelente resposta, não é mesmo? Para fechar com chave de ouro, né? Construção de comunidade, a paciência, resiliência para ir vendo os movimentos. Tem muita gente que... Um case de Harvard ele é muito interessante, porque muitas empresas que a gente traz querem um resultado muito rápido, então não deu certo, tira, né? Cancela. E ali a gente aprende muito com a paciência. E vem da escola, então assim, é uma troca muito rica, é uma comunidade que é como gerencia, mas é muito ganha-ganha, porque eu aprendo bastante. Então, só agradecer pela sua participação, pelo seu tempo, que é raríssimo. Então, muito obrigada por ter vindo contar esse case pra gente. Vou deixar um espaço para você se despedir, né? Eu falo assim, fala pro pessoal onde que eles se associam, mas nem é todo mundo que pode se associar. Se você for. Deixa o pitch final onde as pessoas te encontram, porque você, né, tem as outras empresas, pode ser conselheiro de alguma startup, então deixa sua credencial aí pro pessoal te achar. Aí eu falo pro pessoal, então. Fala pro pessoal. Sim, mas eu tenho uma coisa para dizer. Então, pro mundo maior que não. Mas, obviamente, fica aqui, primeiro, o meu agradecimento grande. Adoro também falar sobre o assunto. Obrigado aos dois. E, obviamente, fica aqui o convite, caso a gente não tenha falado com vocês ainda, se você é HBS Alumni, fala com a gente, entra em contato com a gente. Com certeza você vai encontrar a gente super fácil em algum dos grupos que você com certeza está. E a gente bate um papo, o nosso jeito é super informal mesmo, e a ideia é a gente ter esse contato pessoal, mas uma coisa que a gente sempre está de olho é no ecossistema de startups. Se você tem alguma ideia interessante, ou tem algum amigo, ou conhece algum empreendedor ou empreendedora que tem essa vontade de fazer uma rodada de captação, early stage. Tipicamente a gente investe em coisas que já passaram do MVP, que tem que ter alguma receita, mas obviamente a gente está falando de startup, né? A gente sabe que vocês estarão no começo. Tá aqui um grupo que realmente se dedica e leva muito a sério essa missão de tentar apoiar os empreendedores e usar a nossa rede mesmo para tentar fazer todo mundo ter mais sucesso e ajudar o país, né? Um pouco dessa visão local é muito importante para a gente também. É isso. As pessoas te acham no LinkedIn? Me acham no LinkedIn, Daniel Famano, e é isso, gente. Eu não sou... e o site. Temos um site. Sim, para vocês encontrarem a gente tem um site que tem uma área ali para vocês fazerem a submissão, mas também só mandar o contato que a gente entra em contato com vocês, é www.hbsangels.com.br. Muito bem. Ele tá vendo? Ufa, do quase próprio esqueci. site. É verdade. É bom que você tá como conselheira aqui também, né? Do tipo, quase Lembrando. uma
uma PR, assim, não esquece disso, Não não esquece esquece disso. Muito bom. Tô com um case Com completinho, certeza, acho que ficou é ótimo. isso. É isso, mas bom. Caio, obrigada também pelo co-host. Imagina. Vou agradecer a nossa audiência por ter acompanhado mais um case, espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito suspeita para falar, então não deixem de dar o like, mandar esse conteúdo para alguma startup, para algum alumni HBS que queira ser um angel, investidor. Para outros fundos que podem aprender com essa estratégia de comunidade, para outras instituições de ensino que queiram criar comunidades resilientes, como as da HBS, enfim, acho que a gente tem muito potencial com esse case, né? Foi um Muitos belo aprendizados, repertório, né? sim. Foi uma construção de repertório incrível, mas não deixe de dar like aqui no nosso episódio, dar 5 estrelas no Spotify, estamos também no Apple Podcast. E CTA para o pessoal, você que está mais criativo hoje, eu fiz muitas perguntas. Nossa, agora você me pegou de última hora aqui, né? Não sei. Talvez trazer novos cases de angels. Pode ser, que outros cases de comunidades de angels que a gente poderia trazer para o podcast? Porque você fala, eu nem dei essa deixa, porque você falou assim, você trabalhou com outros em fundos, né, e realmente, assim, case de comunidade a gente pode trazer outros, mas não são todos angels ou outros fundos de investimento que cuidam dos seus portfólios, dos seus investidores, como comunidade, como uma estratégia bem definida, então temos muito para falar. Deixa aí sugestões de outros cases para a gente avaliar de angels ou fundos de investimento, porque é uma coisa, a gente não olha hoje para a comunidade de portfólio. Uhum. Tá no momento, talvez, que a gente vai chegar, como ele falou, pra gente ter paciência, mas o portfólio a gente só fica de olho ali na comunidade, mas tem muita coisa para trabalhar. Falei demais. Muito obrigada a todos vocês, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.